Muito tem se falado nos últimos dias sobre a permanência de Eduardo Cudê no comando técnico colorado em 2024. Mas aqui eu vou te contar por que os candidatos não falam abertamente sobre a manutenção do argentino na Casa Mata em 2024. E mais, também te trago o motivo de a política e as eleições interferirem diretamente em algumas movimentações do futebol para o próximo ano. E ainda, uma dívida milionária que a Abril tem com o Internacional pode fazer com que o clube resgate as áreas privilegiadas do estádio Beira-Rio. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo certo? Salve, salve! Vamos falar do Colorado, vamos entender um pouquinho dos bastidores do que tá rolando lá no Beira-Rio e também a eleição e também a questão Abril e Internacional. Tem muito pra gente tratar nesse conteúdo aqui. Faz o seguinte, deixa o teu like. Deixa o teu like aqui no conteúdo que ajuda pra caramba o meu trabalho. Fica comigo até o final do vídeo porque tem coisa boa e bem interessante. E também compartilha pro maior número de colorados possível, beleza? Não te esquece que a Mais Ágil, em menos de 24 horas, coloca pra ti um dinheiro no teu bolso do teu fundo de garantia. Vai lá, resgata e seja feliz. Para daqui a pouco algum investimento, resolver algum problema de contas. Enfim, tua saúde financeira pode ter uma solução aí, né? Principalmente com a Mais Ágil. O link tá aqui na descrição, beleza? Vamos lá. Gente, eu falei no Donos da Bola hoje, a parte da manhã ali no meio-dia, e quem não acompanha com a gente, né? Fica aqui o convite do meio-dia a 1 na Bandeirantes, ou então na Rádio Bandeirantes 94.9, ou ainda no YouTube, né? Os Donos da Bola RS, pra gente pegar e trocar uma ideia sobre o Internacional. Também fala sobre o Grêmio, né? Óbvio, mas principalmente o Lucas Colar e eu lá ficaríamos muito felizes se vocês estivessem conosco, tá? Assim, muito tem se falado sobre a permanência do Eduardo Cudê agora em 2024, né? Que ele teria inclusive algumas propostas da Argentina, já teria recebido ligação do Racing, quer resolver o futuro dele depois da eleição. Beleza, então se diz que o Roberto Melo quer o Cudê, se diz que o Barcelos quer o Cudê. E aqui eu vou dizer por que é mais ou menos isso que está acontecendo, tá? Não é bem isso aí. Primeiro, o Alessandro Barcelos traz o Eduardo Cudê em um momento que ele bancou o Mano Menezes durante muito tempo na temporada. Um futebol pífio, eliminações ridículas para o Caxias, ridículas na Copa do Brasil para o América Mineiro, o Internacional evoluindo em termos de futebol e prática da bola rolando, e o presidente Alessandro Barcelos lá mantendo o antigo treinador, né, o Mano Menezes. Aí o que acontece num insight, ele vai lá e troca o treinador para o Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê que sai do Galo, a galocura faz toda aquela coisa, né? Então, aqui é a linha do tempo. O que acontece? Se ficar o Alessandro Barcelos para 2024, o técnico é o Eduardo Cudê, até porque a manutenção do trabalho e o que o trabalho dele fez até o momento credenciam que o Eduardo Cudê seja o comandante do vestiário. O Alessandro é amigaço do Cudê, o Cudê e ele se dão muito bem e tal, isso e aquilo. Um dos motivos, inclusive, que ele não quis ouvir a proposta do Racing foi a amizade que ele tem com o Alessandro Barcelos, foi a lealdade que ele tem com o Alessandro Barcelos e tudo mais. Ah, Ernest, mas ele não tem que ter a lealdade com o presidente, tem que ter com o Inter. Não é bem assim, né? Porque as pessoas elas têm afinidades e, obviamente, a afinidade do Cudê é com o Alessandro Barcelos. Do lado do Roberto Melo, o Roberto Melo tem dado informações ou tem dado entrevistas dizendo que acredita que o Cudê tem que ter tranquilidade para trabalhar e que se o trabalho for bem mesmo tem de ser mantido. O que ele está dizendo com isso? Ele não está dizendo que vai ficar com o Cudê em 2024. Ele está dizendo que dependendo do que o Cudê fizer agora nesses últimos 12 jogos, aí ele é obrigado a continuar com o Eduardo Cudê. Isso é muito simples, é muito clara a leitura, porque nesse momento as redes sociais, por exemplo, estão em polvorosa com a permanência do Cudê pela questão do que ele já fez a Libertadores, pelo futebol apresentado, pela questão também
da vitória no Grenal, mas ainda tem a classificação para a Libertadores de 2024. Esse é o primeiro ponto, que agora o Kudê disse que quinta-feira, né, vão suar que nem doido e tal, para buscar essa vaga na Libertadores e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje somos ali o 14º, o 12º, melhor dizendo, com 29 pontos. Tá? Então, beleza. A partir daí, a gente tem de buscar o G6, que é no mínimo uma pré-Libertadores, tá? Esse é o ponto 1. O ponto 2 é o seguinte, os pares do Roberto Melo não gostam do Kudê. Os grupos que apoiam o Roberto Melo são contra a permanência do Kudê. Boa parte ou a maioria não querem o Kudê, querem outros treinadores. Inclusive, por isso que já rola nomes de outros treinadores dentro da chapa montada pelo Roberto Melo e os grupos que apoiam o movimento Intergrande. Então, é esse um dos motivos que ele também não vem no microfone para dizer assim, o Kudê é o meu técnico. Porque, assim, seria muito tranquilo para os dois candidatos dizerem que querem continuar com o Kudê e, a partir disso, já até renovar o contrato do argentino. Não é isso que vai acontecer. E outra leitura, a terceira leitura em cima disso, se o Roberto Melo vai, por exemplo, no microfone dizer, olha, eu vou ficar com o Kudê, ele está dando um atestado de bom trabalho do próprio Alessandro Barcelos. Porque a partir do momento que ele fala que o Kudê é um bom treinador e ele quer que o Kudê continue, as coisas estão bem no futebol. E o futebol a gente sabe que é o que dita a regra, o que dita a linha, não só da eleição, mas principalmente no clube. Questões, inclusive, importantes que a gente tem que tratar de eleição, tá? A possibilidade, por exemplo, de não ser o Alessandro Barcelos, de ser o Roberto Melo, trava a renovação de Gabriel Mercado, por exemplo. Como é que... mas é ato de gestão, Ernest, é só ele renovar. Não é bem assim que funciona também. A gente sabe que os bastidores não é assim. Tem a permanência do Roberto Melo, a permanência do Gabriel Mercado, a permanência do Rômulo para organizar também. A questão do Magrão. O que vai ser do Magrão em 2024? O Magrão ele continua no Internacional independente dos dois candidatos? Ou fica só com o Alessandro Barcelos? Porque se fala que o Roberto Melo quer contratar ou quer tentar contratar o D'Alessandro, o Abel. O que vai ser do comando do futebol? A questão de gestão do futebol se o Melo for o presidente ano que vem. Então, são outros entraves que também a eleição complica neste caso do futebol. Ou seja, a renovação do Gabriel Mercado e outras possibilidades, né, de futuro do Inter ainda nessa temporada. Vale lembrar, a eleição no dia 9. A eleição no dia 9 de dezembro. E aí, a partir disso, teria um período curtíssimo, quase de 30 dias, para alinhar expectativas de treinador, de reforços, de possibilidades. Então, a política do Inter também complica nesse sentido, principalmente porque os dois candidatos eles não vão se aglutinar para buscar alguma coisa em conjunto. Ponto. E isso nunca aconteceu também, né? Então, vale destacar isso. Outra, o Internacional e Abril, eles debatem uma questão muito importante. O Inter tem o entendimento que Abril deve milhões para o Colorado. Em que sentido? Em cima da parceria que existe entre Abril e o Internacional, Abril tem que pagar determinadas quantias mensais de manutenção, água, luz e companhia limitada, tá? Só que o Internacional, desde a gestão do Marcelo Medeiros, não cobra o Abril dessas questões. Por quê? Porque havia uma boa relação, porque cedia um pouquinho dali, não, mas é que tu me deve aqui também, e assim vai. Abril às vezes entende que o Inter também tem de dar dinheiro a ela, deve dinheiro para ela em algumas questões, e aí ficava o 0 a 0. Só que a dívida está de quase 30 milhões de reais, ou superior a 30 milhões de reais, ninguém confirma muito clara essa dívida, tá? E a partir dessa dívida, a partir também de que Abril é uma SPE, né? Foi uma empresa criada para a questão de administração do Beira-Rio e tem basicamente um shopping dentro do Beira-Rio e só tem prejuízo desde 2014, quando o Beira-Rio foi reinaugurado. Abril também pensa em
vazar lá do Beira-Rio, largar a administração e repassar ao Internacional antes de, ou mais cedo do que deveria, antes de encerrar, né, o prazo dos 20 anos de exploração, ou então mais cedo do que deveria. E o Inter, por exemplo, por sua vez, poderia pagar valores mensais muito menores do que a gestão, por exemplo, deveria hoje, né? A gestão por parte da Abril deveria fazer ali junto ao Beira-Rio. Vale lembrar, a Abril ela é responsável pelas áreas nobres do Beira-Rio, ela é responsável pelos camarotes, pela parte ali do coração do gigante, os camarotes, os skybox, que agora não são mais skybox que falam, né, mas todo mundo conhecia por esse nome, e pela publicidade do estádio, ou seja, o Inter poderia dar X% para Abril, ou para, no caso, a mantenedora da Abril, né, que é uma SPE, como eu falei, uma empresa criada ali do BTG, da Andrade Gutierrez e tudo mais, e nesse sentido ficaria de repente com uma parte ainda maior dos valores de bilheteria, dos valores de publicidade, dos valores das áreas, como eu disse, nobres do estádio. Existe uma conversa que, óbvio, ainda não seria para amanhã, teria que se conversar muito mais a respeito, mas já se baseou, ou se já esteve na pauta de reuniões, a possibilidade de Abril repassar todas essas áreas que ela administra para a volta do Beira-Rio administrar, do Internacional administrar, como eu disse há pouco. Entenderam? Meu, vai dar muito pano pra manga. Eu vou descobrir direitinho o valor quanto Abril deve, e aí eu trago num outro conteúdo aqui. Mas, por enquanto, deixa o teu like mais uma vez se tu chegou até aqui, te inscreve, ativa a notificação e bora, porque sempre tem muita coisa pra gente falar do nosso Colorado. Valeu? Um forte abraço! Tchau!